Eu queria usar o tempo de hoje, senhor presidente, para falar a respeito de um episódio ocorrido no final de semana divulgado na imprensa, do atendimento ao filho do prefeito Eduardo Paes no Hospital Municipal Lourenço Jorge. A imprensa divulgou várias versões sobre o assunto, e eu tentei conversar com a direção do hospital, com funcionários do hospital, para entender o que aconteceu. Em primeiro lugar, seria interessante, e a gente lamenta muito não acontecer isso normalmente, que os vereadores do governo, aqueles que apoiam o governo, o secretário de saúde que vem aqui, todos esses assuntos, tudo aquilo que o prefeito Eduardo Paes passou ali agora no Hospital Lourenço Jorge, nós estamos dizendo quase todos os dias. O que eu lamento profundamente é que o prefeito detectou o mau atendimento de uma profissional de saúde ao seu filho. Mau atendimento técnico. O prefeito sabe quem é, como é que essa profissional está ali? Ele não sabe. Ele fez uma coisa muito grave. Ele disse para outros pacientes ouvirem, para outros profissionais ouvirem, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que ele estava mudando de posição, que já não está mais ali como pai, ele estava ali como patrão. Ela é seletista, ela tem um contrato de trabalho para trabalhar ali no hospital Lourenço Jorge. E ela não cometeu nenhum erro. Ela atendeu o paciente chegou com a mãe, ela ouviu a queixa, ela fez uma avaliação inicial, viu imediatamente que o paciente não era um paciente com risco de vida, ele tinha um trauma, ele bateu com tórax no chão, tinha um trauma que tinha que ser atendido, tinha que ser visto, mas foi tudo visto. O problema começou quando o prefeito chegou. Ela atendeu e pediu que ele fosse fazer uma ficha. Provavelmente, ela não é eleitora, nem conhece muito política, não conheceu o prefeito, ainda não tinham dito para ela que ele era o prefeito, nem que a mulher do prefeito era aquela. Ela mandou fazer o que tem que fazer. Como é que eu vou pedir um raio-x se eu não sei o nome direito do paciente? No plano de saúde, ninguém reclama do plano de saúde. O plano de saúde faz pior. Antes de você atender, você passa por um guichê para perguntar se tem plano de saúde. Se não tiver plano de saúde, se dane, você não vai ser atendido. No hospital público, não. No hospital público ele foi atendido, foi avaliado, e aí veja que o prefeito não conhece o seu programa de saúde. A prefeitura criou um setor de acolhimento no hospital. O filho dele não passou pelo acolhimento, porque como qualquer caso de trauma, entra direto para a sala de trauma. E o secretário esqueceu de apresentar ao prefeito o programa dele. O prefeito não conhece o seu programa de trabalho. O prefeito não conhece a rotina dos seus hospitais. Mesmo morando na Barra, mesmo sendo profundo conhecedor do Hospital Lourenço Jorge. Se você vai a qualquer dos hospitais de emergência, Miguel Couto, Souza Guiar, Salgado Filho, existe um setor de acolhimento feito por enfermeiras que dizem se aquele paciente vai ficar naquela unidade, se aquele paciente vai para um centro de emergência regional, se o hospital tem, o Salgado Filho, por exemplo, não tem, ou se ele vai para uma UPA, ou se ele volta para a clínica da família. Isso existe em toda a área municipal de saúde. Isso é a nova regra. Pelaquela porta que ela entrou, que o paciente entrou, entram os pacientes com casos de trauma, ou que chegaram de ambulância, chegaram por meios próprios, mas são casos de trauma, que não vão para o acolhimento. Então ele reclamar que não houve acolhimento é um desconhecimento completo, que ele poderia não saber, mas o secretário podia dar uma ajudazinha a ele e não deixar ele falar coisas que não são verdadeiras. A atitude do prefeito foi absolutamente antiética, uma atitude de quem é dono, acha que ele é dono disso tudo aqui. A maneira como ele entrou, a maneira como ele falou, lembra muito a maneira como ele reagiu quando foi destratado, xingado num bar no Jardim Botânico, em que ele partiu para a luta física. Ali ele não partiu para a luta física, ali ele passou a opressão ao funcionário. E a moça, evidentemente, que desmontou diretamente, depois descobriu que era o prefeito, evidentemente ficou com medo. Ela não foi demitida, ela apenas está trabalhando nos plantões dela, ela volta no outro plantão dela, ela não se demitiu, não é verdade? Não foi demitida, não se demitiu. Agora,
Os profissionais que lá estavam ouviram ele falar que ele não falava mais como médico, como pai, mas sim como prefeito da cidade. E como prefeito da cidade, ele era patrão dela. E como patrão dela, ele achou que ela teve uma atitude não carinhosa, uma atitude não que ele tem todo o direito de achar. Agora, não assediá-la ou obrigá-la a ter uma atitude que ela não tem, provavelmente, que é a maneira dela atender o paciente. Ela não fez absolutamente nada de errado. Ela apenas cobrou aquilo que tinha que cobrar, uma ficha de atendimento para ele. E o prefeito, se ele quer continuar utilizando o serviço público, ele tem que aprender como é que funciona o serviço público, porque parece que ele não sabe e a secretaria não lhe explicou. Então a atitude do prefeito, em primeiro lugar, ele não é o dono do hospital, ele não é o dono da cidade, ele não é o rei da cidade, ele tem que seguir normas. E ele depois foi lá fora conversar com os pacientes. Os pacientes reclamam do atendimento, sim, porque faltam profissionais naquele hospital. O índice de rotatividade de profissionais é enorme. Por quê? Porque ele não é favorável ao concurso público. Ele não tem ninguém ali que fez concurso, passou por... Aquelas pessoas são contratadas rapidamente. São contratos temporários de trabalho que depois de 2 anos são renovados, depois vão embora. Provavelmente, meu tempo está encerrado, o prefeito gostaria de ver um outro hospital que a rede dele não é assim. A rede dele hoje, a rede de saúde hoje, atende mal a população do Rio de Janeiro, por falta de condições. Se você for hoje no Lourenço Jorge, você vai ver essa sala que ele estava completamente lotada. Fila no raio-x com equipamentos quebrados. Se você for hoje no Salgado Filho, você vai ver fila e paciente em maca por corredores. Se você for hoje atendido, e evidentemente que você hoje não chega a esses hospitais diretamente, você vai ser barrado por um cabeça de área que é o Centro de Emergência Regional, que fica ali na frente para proibir a entrada. Portanto, é lamentável a atitude do prefeito e acho realmente que o Ministério do Trabalho deveria averiguar um pouco melhor o que aconteceu, o Ministério Público do Trabalho, averiguar melhor o que aconteceu, para que o prefeito comece a entender que ele é apenas o prefeito eleito da cidade, não é o dono nem o rei dessa cidade, nem o filho dele é o herdeiro disso, que teve uma atitude normal, como também a mulher dele, uma atitude absolutamente normal, estava tudo transcorrendo bem. O tumulto começou quando o prefeito chegou no atendimento. Espero que ele aprenda com isso.